Muito bem. Ok. Primeira pergunta da noite é o seguinte. Se passou aí 15 dias, ó, tem gente chegando ainda aqui. Se passaram aí 15 dias desde a nossa outra conversa. Tivemos uma semana de folga no meio. Tivemos uma noite de orientação, pelo menos os meus orientandos, minhas orientandas, tivemos uma primeira conversa, né, uma orientação mais geral, e estabelecemos um cronograma. Eu queria saber de vocês como é que está essa relação com o orientador, orientadora, como é que está isso, como é que tem sido a interação, a relação de vocês, para ver se está tudo certo, porque eu não sou mais o coordenador da pós, mas eu me preocupo enquanto coordenador dessa disciplina do trabalho de conclusão. Queria ouvir vocês, não no sentido de saber se os colegas estão fazendo certo ou errado, bem pelo contrário, confio neles, mas para saber assim, como é que está sendo esse momento de encontro, se está dando para encaminhar, se não tinha dúvida, as minhas orientantes também podem falar também sem problemas, para que a gente possa ver esse encaminhamento. E uma segunda pergunta, que quem quiser responder pode responder as duas, seria como é que está essa questão do tema que a gente definiu lá 15 dias atrás, e se está tudo certo, está tudo tranquilo, a produção do trabalho de conclusão a partir do tema que vocês estabeleceram naquele encontro comigo lá. Então, quem quiser dar um panorama assim, de como é que está a relação na orientação, se está dando conta, e se o tema também está tranquilo, né? Porque às vezes 15 dias, e como eu falei para vocês, até amanhã de tarde dá para mudar. Depois o ideal é que vocês toquem ficha, se concentrem, foquem no processo de elaboração. Então, eu queria saber, enquanto a questão temática, né? Queria entender se está tudo certo também, se encontraram subsídios para elaboração, materiais lá para justificativa e tudo mais, né? Para que a gente possa organizar. Se tiver alguma dúvida, eu posso ajudar um pouco, posso conversar com a orientadora no sentido de sinalizar alguma. Enfim, né? Dois orientadores, uma orientadora e um orientador entrou em contato comigo durante a semana para tirar algumas dúvidas no que diz respeito aos encaminhamentos. Então, eu percebi que essas semanas, os últimos 15 dias, foram muito, vamos chamar assim, produtivos, né, de encontros e diálogos para a orientação do trabalho de conclusão. Quem gostaria de se manifestar aí para a gente trocar uma ideia sobre isso no começo? Prof. Nara, tá me Ô, Nara, ouvindo? fica à vontade, pode falar. Então, a gente teve já, se eu não me engano, já é a terceira orientação com a Prof. Mari. A gente teve ontem à noite, dessa semana. Uhum. E, assim, a gente marca geralmente cada 15 dias. Certo. Aí, quanto ao trabalho de 15 dias atrás, eu consegui fazer o resumo, né? Não foi muito fácil, não. Aí fiz conforme a sua orientação, de respondendo como se fossem questões, e daí depois juntei, depois abandonei algumas coisas, coloquei mais outras, né? Pedi para a Certo. Prof. Mari ontem, enviei para ela dar uma lida, daí ela só fez algumas pequenas correções, e acho que ficou bem bom. Eu acredito que ficou bem bom o meu. Legal. Então tá tranquilo, assim, foi os encontros acontecendo e a temática andando, o processo andando. Vocês construíram com a Profimari também um cronograma de execução do projeto, no sentido de cada encontro dar um passo à frente, avançar na elaboração? Sim. Ontem foi mais mesmo sobre esse resumo da sua aula, que a gente tirou algumas dúvidas. As meninas que não são de Xanxerê, daí já estão um pouco mais avançada, né, professor? Tem Sim. algumas que já tiveram essa disciplina, daí estão um pouco mais avançadas, mas aí até eu solicitei alguma coisa de material para ela. Algumas meninas já receberam os materiais, assim, para pesquisa, para a gente ver, né? Então, começar. A partir da hora que você começar, toda semana você vai produzindo, né? Isso. E aí, a cada encontro, a gente compartilha com os colegas e tira as dúvidas, né? Do que você já fez, e tira dúvidas. E assim mesmo, durante a semana, a professora já chamei, já chamei ela no WhatsApp, ela sempre está disposta a atender, sabe? Tá bem bacana.
Ah, que bom, Nara, muito bom. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa ideia do compartilhamento nos momentos de orientação é bem importante, porque às vezes a gente fica na dúvida, mas como é que era mesmo esse tópico? E aí vê uma maneira de fazer do colega, outra maneira do outro colega, e aí você vai compreendendo melhor o que vai fazer no teu projeto. Bem tranquilo. Que bom, Nara, muito bom. Com a Marinice, bem tranquilo, né? Ela conversou comigo também nesses dias, a gente trocou umas ideias, foi muito tranquilo. Ela estava também com uma outra dúvida, a gente até foi construindo algumas coisas juntos, foi bem legal mesmo. Quem mais quer compartilhar? Prof. Michele, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem, prof? Prof, assim, eu tenho como a Sol como a minha prof, e eu não iniciei ainda o trabalho com ela, eu estou aguardando encerrar a disciplina com o professor, sabe? Porque ainda tem, assim, a gente está rascunhando, eu estou fazendo no meu caderno mesmo, né? O passo a passo do que o prof vem explicando ali, e daí já clareou bastante coisa, então eu não quis, ela já fez reunião conosco, eu e o João somos orientandos dela, então, assim, eu priorizei acabar a disciplina, pegar entendimento com o prof, para depois iniciar o projeto. Mas, assim, dentro daquilo que o prof já trabalhou, nós estamos andando junto. Tá, perfeito, perfeito. Ok. A gente já troquei uma ideia com a Solange também esses dias, de encaminhamento mesmo, assim, né? De como é que faz, né? Pega e vai. Bem tranquilo, bem tranquilo. O importante, eu chamo a atenção de vocês nesse sentido, a minha única preocupação, assim, olha, como eu já falei para vocês, eu não tenho preocupação com a competência de vocês, com a competência das orientações dos orientadores e orientadoras. A minha única preocupação, que é uma preocupação central minha, é com o tempo. Né? Chegou lá, final de novembro, início de dezembro, nós precisamos terminar esse projeto. Né? Nós precisamos entregar efetivamente a versão final. Aqui que está o segredo. Na minha disciplina de seminário de socialização, vocês vão entregar a versão final do projeto. Então, é preciso que vocês façam um exercício de disciplina muito forte para que a gente consiga imaginar que 30 de novembro praticamente todos e todas estarão com o projeto elaborado. Lembrando, né, a gente quer relembrar aqui para vocês, eu falei com a professora Andréia essa semana, a Zambarda, ela pediu sobre o referencial teórico, na parte ali da justificativa, eu disse para ela, sim, Andréia, é na justificativa que vai algum tipo de referencial teórico, mas lembrando, não é um projeto de pesquisa, não é um artigo científico, é alguma referenciação, de fundamentação, mas não precisa fazer uma elaboração de 3 páginas com citação de 4, 5 autores. Não é isso que nós queremos. A justificativa é dizer o porquê do projeto e qual a importância de execução desse projeto, e qual transformação ele causaria, né, na comunidade escolar onde seria executado. Então, pode ter citação? Claro que pode, mas não é isso que vai caracterizar, né, a feitura do projeto e da parte da justificativa, tá bom? Porque lembra que eu falei, vou repetir, o TCC é para distensionar o final da pós, para que a gente termine bem, para que a gente lembre dele com carinho, das relações de orientação, dos diálogos, e não porque ele foi difícil de fazer e que a gente praticamente não dava conta. Não é isso, tá? Então, bem tranquilo, bem legal saber que está tudo certo com vocês. Quem mais? Prof. Oi. Eu, Suzy Claire. Fala, Suzy. Isso. A prof orientadora é a prof. Suzy Laura. Inclusive, a gente já teve um encontro online, e ela já solicitou algumas coisas para nós estarmos no próximo encontro, que também será de 15 em 15 dias, estar apresentando para ela, enfim, né, ela já orientou nós. Não sei se as outras meninas, acredito que sim, ela já encaminhou para mim também alguns textos, algumas coisas para mim estar lendo. Enfim, tá andando, na verdade, né? E o tema, eu continuei com o mesmo tema que eu tinha definido, que é a avaliação da educação infantil. Legal. Bem legal.
O importante é que vocês terminem essa semana, hoje e amanhã, e a minha próxima pergunta é exatamente nesse sentido, terminem essa nossa aula de hoje, especialmente hoje de noite e amanhã de manhã, que de tarde é orientação individual, se alguém precisar, talvez uma parte da manhã ainda a gente consiga fazer isso, sem dúvidas, ou pelo menos até agora, dúvidas em relação ao que cabe ou que é preciso ser desenvolvido em cada parte do projeto. Depois disso, gente, é só sentar e escrever, né? A partir de tudo que vocês aprenderam em cada uma das disciplinas aqui, né? Professor. Sim, Nauri. Olá. Então, eu junto com o meu orientador, nós... Eu ia te perguntar, como é que tá a tua relação com o teu orientador? Assim, ó, professor, eu vou ser bem sincera, ele me prometeu um a mais, o meu orientador. Ah, viu? Que gente boa que ele é. Então, que eu era uma que estava em dúvida sobre o tema, né? Não sabia para qual linha que eu ia desenvolver meu projeto. Enfim, depois nós tivemos, depois do encontro, né? Junto também ouvindo um pouco os outros colegas de Maravilha e de São Lourenço, também ouvi um pouquinho do que eles também vão pesquisar. Enfim, eu decidi que eu vou ficar com os fazeres e os saberes das benzedeiras de Cordilheira Alta, uma cultura em transformação, mais ou menos nesse sentido que é meu projeto, né? Eu sabia que ela ia mudar, viu? Tu não sabe a votação que nós fizemos lá, Mari? Viu, Mari? Daí, assim, o meu orientador disse que eu podia escutar meus colegas que tinham votado na gamificação, ou ele que seria meu orientador. Daí eu ouvi meu orientador. E deu empate, viu? Né, Maria? Deu empate. Nós abrimos com a votação e deu empate, gente. Nada solucionava o problema da Nauriane, gente. 15 dias e vai e vem e vota e pede para alguém e ninguém decidia nada. Mas ela queria mudar, ela sabia que ela queria mudar. E aí chegamos à conclusão que é isso. Mas que bom, acho que a gente brincou bastante, mas foi sério, né? Foi uma coisa assim que, na verdade, o que aconteceu, né, Nauriane, é que você estava com 2 super temas, e aí o povo mesmo ficou dividido, né, na turma dos orientandos, lá no grupo do WhatsApp que nós temos, o pessoal ficou dividido, uns falavam gamificação, outros falavam benzedeiras, achavam que os 2 temas eram super pertinentes, e aí realmente foi uma dúvida tremenda, né, foi uma dúvida tremenda. Aí a decisão final é uma questão de escolha mesmo, né, eu acho que, como nós dissemos lá para ti, eu disse, acho que alguma coisa, com outras palavras, faz agora das benzedeiras, porque senão, se a gente não faz agora, a gente pode acabar deixando isso no esquecimento, e depois você vai ter a vida inteira para gamificar teu ensino de história, né? Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho, e eu acho que a gente fez uma boa escolha, vai ser um projeto muito legal mesmo, né? Bacana. E aí daí eu fiz a parte do resumo, que era o que nós tínhamos que fazer, né? A entrega para amanhã, né? Isso. E estou buscando buscando leituras para conseguir daí fazer a minha justificativa referente a este projeto. Perfeito. Temos que ver isso exatamente, né? Em busca de temas ligados à questão das benzedeiras, com certeza a gente vai encontrar, mas também essa dinâmica do saber popular, né? Da valorização do saber popular, com certeza vai ser por aí a tua justificativa, claro, né? E eu não sei, professor, se talvez caberia alguma coisa, talvez alguma leitura, alguma coisa também da Idade Média, né? Quem sabe alguma coisa que... Não sei se caberia aqui também. Ó, você como historiadora, você poderia traçar de forma muito rápida, né, um panorama assim histórico, né, de como que esse tema perpassava do ponto de vista histórico, né, em cada uma das épocas, clássico, medieval, moderno, mas também talvez não só do ponto de vista histórico, mas também do ponto de vista das diferentes culturas, né, porque uma benzedeira na cultura indígena é diferente de uma benzedeira na periferia de uma cidade urbana, né? Sim. Enfim, 2 sugestões aí, né? Mas então, era isso. É isso aí. Professor, eu queria falar que a Nauri, eu sabia que ela ia fazer das benzedeiras. Ela já estava avançada, mas sabia que ela ia voltar, porque ela falava todo dia lá na escola que ela queria fazer das benzedeiras. Mas não foi fácil convencer, ela estava apaixonada também pelo tema da gamificação.
Eu falei pro Ivânio, meu irmão, eu disse, cara, tu não sabe como tem uns 3 ou 4 lá que só falam de gamificação e não sei o quê. Eu disse, não tá fácil convencer do contrário. Mas aí eu já conversei com ele também, ele vai ajudar nesses projetos. Gente, olha só, pelo panorama que eu tenho de vocês três que falaram, dá para ter uma noção que a gente conseguiu, eu fico feliz com isso, porque eu, lá no começo, e quando eu falo lá no começo, é 1 mês e meio atrás, mais ou menos, quando eu dei aula lá em São Lourenço, também online, mas com a turma de São Lourenço, eu estava um pouco apreensivo se as decisões que nós tínhamos tomado enquanto grupo de orientadores e orientadoras e as decisões que eu tinha tomado enquanto coordenador da disciplina, né, enquanto professor da disciplina, para ser mais exato, se elas iam surtir o efeito desejado. Esse é um grande desafio, isso não é um desafio meu, né, é um desafio nosso, pedagógico, de cada dia, né? A gente pensa a dinâmica da aula e se vai dar certo, se vai gerar engajamento, participação dos estudantes, é só experimentando para saber, né? Mas eu estava um pouco apreensivo, porque não era simplesmente uma disciplina, e não quero desfazer nenhum colega que passou por aqui antes de mim, bem pelo contrário, todos são importantes. Mas, assim, uma coisa é eu vir aqui dar uma aula específica, e outra coisa é eu coordenar uma disciplina e dar aula numa disciplina que engloba 75 trabalhos de conclusão, assim, eu estava bastante apreensivo, né, também me dá friozinho na barriga ainda, né, mas eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo nesse sentido, a gente conseguiu dar um encaminhamento, e eu vou mandar para vocês amanhã de manhã eu vou mandar para vocês um formulário do Google, muito simples, onde tem 3 colunas, né? Vai ser 3 perguntas que depois viram 3 colunas, né? O nome de vocês, o nome do orientador e o tema da pesquisa. Eu já tenho isso das outras turmas, e eu quero que vocês façam a de vocês também, que aí eu gero uma tabela, porque essa tabela das 3 turmas me permite depois fazer o checklist de quem entregou, quem não entregou, que eu tenho que entrar em contato lá no final de novembro e dezembro, para que eu possa, né, não só criar no sistema Minha Uno a entrega do trabalho, mas para que eu possa depois fazer a revisão final do trabalho e dar um ok, né, dentro dessas 3 planilhas, né? Então, para mim, vai ajudar bastante. Em vez de eu preencher ela manualmente, eu preencho, cada um de vocês dá um clique e preenche esses 3 dados de forma muito rápida, e no final eu tenho a planilha, né? Isso, aliás, é um recurso muito simples de usar no Google Formulários, e eu fomento sempre para que os professores usem, porque gera uma interação com os estudantes. A plataforma do Google tem muita coisa legal para a gente utilizar. E os formulários são deles, porque eles dão depois a planilha, fica bem fácil de organizar. Então, eu falo para vocês assim, de coração, que eu estou muito feliz com esses encaminhamentos, porque eu acho que eles surtiram o efeito que eu esperava que eles dessem, né? Dessa forma, claro, e o tempo vai dizer, né? Dessa forma, só resta agora, junto com os orientadores, lá no grupo que nós temos, eu monitorar eles também, para que eles permanentemente se encontrem com vocês, e lá eu vou conversando com as orientadoras e orientadores para que a gente perceba se a produção também está contente, né? Se não tem nenhum aluno que está ficando para trás, nenhuma aluna que está precisando de uma ajuda específica, porque eu não quero chegar em final de novembro e aí 3, 4 orientadores olham para mim e me dizem, Ivo, olha, foi bem legal os meus 6, 7 orientandos, mas eu tenho 2 que estão patinando. E aí, se 5 orientadores me dizem isso, eu tenho 10 trabalhos atrasados. E isso é ruim, né? É um percentual muito grande dentro de um universo de 75 trabalhos. Então, o meu trabalho, depois que terminar a aula com vocês amanhã, até novembro, ele segue, né, nos meus orientandos, mas segue também no meu diálogo com os orientadores e orientadoras, para que a gente, se tiver alguém que tem algum problema, teve um imprevisto, eu sei que isso pode acontecer, que a gente possa encontrar uma saída o mais rápido possível para que ninguém saia prejudicado. Porque tem um cuidado que a gente tem que ter na entrega final, que por conta das bolsas, né, nós precisamos manter, né, os prazos, os cronogramas, o fechamento das disciplinas, para que a gente consiga fazer isso com tranquilidade e ninguém tenha nenhum percalço no final aí, né? Dessa forma, a minha última pergunta da noite, nessa fase inicial, é se alguém que está aqui ainda tem algum tipo de dúvida em relação a algum dos tópicos do projeto. Porque daí a gente pode abrir o projeto aqui, olhar novamente aquele tópico
e talvez dialogar 5 minutos sobre cada um deles, né? Que vocês tiverem dúvidas, e a gente tirar essa dúvida, tentar falar de novo. Eu sei que está gravado, eu poderia dizer para você, olha lá, está gravado, né? Mas assim, me coloco aqui também à disposição para explicar de novo, se for preciso, sem problema nenhum, por alguns minutos, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum dos tópicos e quer perguntar, eu fico aqui mais uns minutinhos aberto a esse tipo de dúvida, se vocês tiverem. Prof, só em relação à aula, o prof disponibiliza no Drive, eu não consegui acessar. Não, eu mandei o link do YouTube. Tu tá no grupo do WhatsApp, Michele? Sim. Tá, então tá. Depois eu posso, no final da aula, amanhã, eu mando todos os links de uma vez só. Mas eu posso, tu dá uma olhadinha lá no WhatsApp, clica no grupo assim, vai em links, e tem lá imagens, tá links. Eles clicam no link, tá todas as aulas lá. As aulas que eu gravei da última, tá? Mas, como eu disse, tá lá gravado, né? Tudo que eu expliquei de cada tópico, mas eu me disponho a, se for preciso, falar de novo. Às vezes, falando de novo, com outras palavras, fica melhor explicado, né? É só um pedaço da aula que eu tive que me ausentar e eu queria assistir de novo. Obrigada. Tá certo, tá lá sim, tranquilo, tá na íntegra lá. Pelo jeito, não tem dúvida. Que bom, né? Vocês estão afiados, né? Tá tudo tranquilo. Não, Jari? O Jari só balança a cabeça assim, né? Não tem dúvida ou não entendeu nada? Um dos dois, né? Prof, Fale. é Edneia. Oi, Edneia. Eu estava trabalhando essa semana no resumo, pedi ajuda para a prof. Marinilce, que é a minha orientadora, Sim. e eu fiquei ainda com bastante dúvida quanto o item 5, divulgação, comunicação e sistematização do projeto. Tá. Porque daí, na hora de eu pôr aquilo no resumo, parecia que eu não conseguia, não sei se eu não pensei ainda para o projeto, e daí mais avaliação tinha que pôr lá. Eu achei muito difícil pôr isso, eu sofri amparos, não sei se eu cheguei naquilo que tinha lá para o resumo, mas eu fiquei com bastante dúvidas, tipo, o que eu vou colocar? Já tenho que estar com tudo pronto nessa sistematização, porque ali fala divulgação. Eu não vou fazer um trabalho que vai ser divulgado assim fora, vai ser divulgado na comunidade escolar. E daí eu não conseguia pôr no papel o que tem que ser isso aí. Perfeito, ótima pergunta, Edneia. Estou com o projeto aqui aberto, vou comentar, eu vou ler o parágrafo e comentando aqui com você, sem problema. Veja bem, o item 5, divulgação, comunicação e sistematização do projeto, ele trata, imaginem vocês o seguinte, como nós estamos fazendo uma simulação, esse item trata do processo pelo qual você torna público as ações do projeto, como que você mostra para a comunidade, seja para a comunidade escolar, para o entorno da escola, ou para a comunidade onde a escola está inserida, onde vai ser executado o projeto, porque mesmo que você não envolva a comunidade do entorno, você pode dar ciência a essa comunidade do que está acontecendo internamente, tá? Então, você precisa pensar ações que dê visibilidade para cada uma das atividades que você vai executar. Dessa forma, como que isso pode ser feito? Imagina que você, se você tivesse bastante recurso, né, uma possibilidade, e os estudantes da tua turma, vamos imaginar o cenário, ganhassem uma camiseta do projeto. Ou seja, teria aí 20, 30 alunos circulando no bairro do entorno da escola com a camiseta do projeto da Edneia. É óbvio que isso dá visibilidade, as pessoas vão perguntar para as crianças, que camiseta é essa? Que projeto é esse que você está falando? Que você está usando aí, né? As redes sociais, por exemplo, né? Você tira fotos das ações, das atividades, dos encontros, daquilo que acontece, é uma forma de você também dar visibilidade para o projeto, né? Se a escola tem um blog na internet ou tem um site, você pode colocar. Você pode fazer uma notícia de uma página das coisas que aconteceram, selecionar a melhor foto que você tirou das atividades, onde as crianças estão reunidas, trabalhando, efetivamente envolvidas, né, engajadas e participativas naquela ação,
e você pode mandar para um jornal local, ou publicar nas redes sociais, ou publicar no blog da escola. Enfim, tem um conjunto de coisas que você pode estar fazendo para dar publicidade, ou seja, divulgar. Só para ter uma ideia, essa semana me procurou 2 professoras de uma escola aqui de Chapecó, uma escola estadual, elas querem fazer uma publicação de um livro que relata as experiências dessa escola do ensino médio inovador. Veja, essa é uma forma de você dar publicidade e sistematizar as ações e as boas práticas de ensino médio inovador naquela escola. Então, daí é necessário que os professores parem, escrevam os relatos de experiência, produzam um material de 5, 10 páginas cada um, descrevendo quais foram as ações dos projetos e quais resultados alcançaram com essas ações do ensino médio, e aí depois elas vão reunir tudo isso, é uma escola grande, deve ter lá, sei lá, 50, 60 professores, então vão reunir lá, não sei, vai ser sexta-feira que vem a minha reunião online com elas para definir, vão ter lá 10, 15, 20 textos relatando experiências com o ensino médio inovador, e a partir daí elas vão fazer uma publicação, né, onde esse livro vai dar, imagina quanta visibilidade esse livro vai dar para as ações do ensino médio inovador na cidade de Chapecó, naquela escola específica. Então, essa é uma das formas. Publicações é uma das formas de você dar visibilidade. Então, você divulga, você comunica isso para a comunidade, você comunica isso para os pares, né? Porque esse livro vai ser um e-book também, então, ou talvez provavelmente só o e-book. Então, isso vai circular nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Né? Os professores vão estar animados com essa prática de sistematização, né? Porque as experiências bem-sucedidas, elas não podem ficar só na cabeça da professora e do professor que executam o projeto, né? E os resultados alcançados precisam ser mensurados, comparando eles com os objetivos que se esperava. Então, é uma forma de você parar, se debruçar sobre as ações e sistematizar. Aí não tem jeito. Sistematizar é botar no papel ou botar no computador mesmo, né? Para que os processos e os resultados do projeto tenham visibilidade, ou seja, mais pessoas, além de nós que participamos do projeto, possam saber o que aconteceu durante a execução do projeto. Então, a comunicação, a divulgação, Edneia, passa por essa perspectiva, tá? Seja colocar um cartaz, um banner na entrada da escola, né? Na hora de tirar as fotos e fazer as oficinas, você coloca o banner atrás das pessoas, né? Num lugar estratégico para ele aparecer também, porque lembra que eu disse que lá no banner, estrategicamente, está colocado no rodapé os apoiadores dos projetos. Então, dessa forma, você vai dando visibilidade para os parceiros também, tá? Então, esse item, Edneia, trata disso, tá? Trata da divulgação, da publicização e da sistematização das práticas executadas no projeto, tá? A prof. Mari conseguiu me orientar nesse sentido, porque até eu conversar com ela, eu não conseguia ver o que era para fazer. Porque parece assim que não está pronto ainda, então parece que você não consegue pôr no papel, tipo assim, no resumo eu sofri bastante. Depois eu consegui ver. Por exemplo, eu não tinha entendido até o momento que podia ter tipo uma pesquisa com os profs, né? Porque é uma proposta de trabalho, não é o projeto em si. Então, só a questão de divulgar, assim, que eu ainda estou pensando, porque é com uma turma pequena, é um grupo pequeno de aluno, né? Na verdade, são só uma turma, o 5º ano, não uma turma, na verdade, mas um segmento, né? Sim. Então, fiquei pensando como que farei isso, mas a prof. Mari me deu um caminho, assim, apontou alguns horizontes que eu consegui ver o projeto, mas ainda tenho dúvida na hora de sistematizar. Para sistematizar, então, é contar aquilo que eu vou fazer. Isso, a sistematização... Eu vou fazer uma pesquisa com os profs, eu vou descrever como que vai ser essa pesquisa. Eu vou fazer, sei lá, criar um grupo, eu vou descrever como que vai ser. Vai ser feito... É descrever o que é feito. Isso mesmo. Veja bem, a sistematização, a descrição é uma das partes disso, tá, Edneia? Mas além de você descrever o que aconteceu, o que vai acontecer, no caso, né? Porque a gente fala sempre no futuro aqui, né? Como simulação, muito mais do que descrever, que é a primeira parte, a segunda parte é analisar o que aconteceu.
pensar as ações, localizar limites e potencialidades de cada uma. Olha, a gente imaginava reunir todos os alunos, mas daí só veio 10. Por que isso aconteceu? Por que o projeto não cativou todo mundo? Porque será que o horário foi oportuno? E você começa a refletir sobre a prática. A sistematização implica, em última análise, refletir sobre as práticas e sobre as ações executadas, tá? Agora eu lembrei aqui, eu elaborei um material que chama Sistematização de Prática Social. Eu vou mandar para vocês ali no material de apoio. Vocês não deem muita bola nos prazos que estão colocados lá, porque eu elaborei para um outro projeto que eu estou executando junto com o meu irmão, que é o 100 anos com Paulo Freire. Então, não fiquem muito preocupados com as datas que tem lá, ou com o cabeçalho e tudo mais. Mas o importante é você olhar as partes do processo de sistematização. E mais, também não precisa, agora o professor piorou a coisa. Eu estava pensando em fazer uma coisa que tem 10 passos. Lá tem também, acho que 4 ou 5 passos. Então, vocês não se preocupem com esses detalhes, mas pelo menos vocês têm, não, ou para agora, ou para depois, vocês têm também digamos assim, um documento que ajuda na sistematização de processos, tá? De projetos populares, você pode ser de ações, pode ser de projetos, pode ser um monte de coisa. Mas é um processo de sistematização, tá? Eu vou colocar aqui no material de apoio para mim não esquecer. Já estou anexando aqui para vocês, ó. Deixa eu ver, 100 anos com Paulo Freire. Manual de formatação, sistematização de prática social. Eu já estou colocando ali, já salvei, nem vou comentar nada, pelo título do documento você já dei uma olhada lá, tá? Pode ajudar, né? Acho que todo o material que a gente compartilha, de alguma forma, ajuda para tirar esse tipo de dúvida, tá bom? Com certeza. Mas é isso, Edneia. Às vezes uma dúvida tua, assim, que parece, meu Deus, será que eu não entendi esse tópico, todo mundo entendeu? Às vezes os outros iam perguntar a mesma coisa. É bom perguntar sempre, sem problema nenhum, tá? Obrigada, prof. De nada, imagina. Muito bem. Se ninguém mais tem dúvida, a gente dá o passo para frente, a gente tem que dar hoje à noite aqui. Olha só, gente. Vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida. Então vai, Marianice. Ali no resumo, era basicamente a mesma que a Edneia perguntou sobre a sistematização, registro e sistematização e avaliação. Eu fiquei... meu HD ficou girando nisso aí. Tá. E tem uma reclamação a fazer. Faça. A aula com Ivo e Ivânio perto dá uma confusão na cabeça da gente. Ele me disse que estava com vocês no outro final de semana, né? Porque a gente pensa num trabalho e conversa com o colega, não, mas esse é do Ivo. É do Ivo ou é do Ivânio? Aí, olha, não foi só eu. Não foi. Eu estava assim hoje de tarde, não sei para quem que eu tenho que mandar alguma coisa. Você sabe como é que a gente resolveu isso? Nos últimos 2 anos, a gente só fazia coisas juntos. Quando a gente aparecia juntos, que daí ninguém ficava na dúvida para quem que era. Não, mas é que as matérias muito próximas, professor, e a gente ficou com o trabalho do Ivânio e daí com o trabalho do professor Ivo, e daí a gente confunde. Tanto que o Juaribe falou que mandou questionamento para o Ivo e era do Ivânio. Eu não me lembro quem que foi, que na primeira vez que o Ivânio deu aula para vocês aí, há um bom tempo atrás, eu sei que 2 pessoas me mandaram o WhatsApp, professor, eu não vou poder ir hoje de noite. Eu pegava e mandava para o Ivânio o print da tela, fulana disse que não vai poder ir hoje de noite. Dava um joinha assim, para a pessoa que escrevia para mim, não tem problema, fica tranquilo. Mas também, gente, faz dia 25 de setembro, e eu e o Ivânio, por sermos gêmeos, vamos fazer 40 anos. Então, faz 40 anos que a gente já está acostumado com isso, tá? Fiquem tranquilos. Mas imagina nós, trabalho, TCC, pandemia, filho, não. E professor gêmeo, daí não dá, né? E é pra acabar. Deus, não dá. Que massa. Mas, a gente não está psicologicamente preparado para isso. Preparado para isso, é verdade. A gente estava até preparado para a pandemia, mas para professor gêmeo no mesmo final de semana não dá, né?
Eu vi Nossa. a posição das coisas distribuídas. Profe, Claro, não era o mesmo. Oi. Eu te mandei alguma coisa, mas eu entendi tudo errado. O resumo que eu pensei. O resumo, eu fiz tudo em tópico. Eu não fiquei os últimos 10 minutos da última aula. Eu não fiquei. Daí eu não entendi nada. Eu te mandei tudo errado, eu acho. Tu já mandou no outro sistema? Eu mandei no e-mail. Lembra que eu te pedi ontem teu e-mail? Ah, foi tu, tá certo? Tá bom. Depois eu olho e te respondo, então. Eu não consegui olhar ontem. Eu Tem tava... que tudo aquilo ali, fazer tudo aquilo ali 200 palavras, né? Pra te mandar. Olha, faz assim, ó. Faz assim, pega o que você produziu e não junta, não é junta que eu quis dizer. Se você fez em tópico, um embaixo do outro, lembra, resumo, ele não tem, ele é um parágrafo só, né? Ele não tem separação. E outra, eu ia dizer uma coisa do resumo quando eu estava terminando de falar da Edneia. Olha só, gente, o resumo, ele tem duas funções aqui. Uma primeira é para a gente organizar o esqueleto do nosso trabalho, né? Uma primeira função é essa. Quando você coloca numa frase cada um daqueles 8 tópicos, você já mais ou menos meio que apaga o que está ao redor. Você para de pipocar. É assim que a gente usa uma expressão mais corriqueira. Você para de pipocar. Quando você definiu a meta, quando você definiu o processo de sistematização, a divulgação, a justificativa, você para de olhar para os lados, você olha para aquilo. Essa é uma primeira função do resumo, quando eu pedi para vocês fazerem. A segunda função dele é que ele não é acabado ainda, ele não é o projeto final. Provavelmente você vai fazer algum tipo de ajuste em algum daqueles tópicos, mas não nos 8. Então, ele te ajuda a você não ter uma versão final do teu projeto, mas você ter já uma orientação clara de para onde você está indo. Porque antes da palavra, frase e parágrafo e do resumo, o que você tinha era uma intenção. Agora não, agora você começa assim a se agarrar em alguma coisa. Antes você estava meio que solta. Agora não, agora você tem onde se agarrar. Quando você começa a ficar na dúvida, você relê o resumo. Ah, tá, agora eu me lembrei, eu conversei com a minha orientadora. A justificativa é por causa disso, disso, disso. Ok, então eu não vou ler outras coisas, vou ler sobre essa justificativa. Então, o resumo é o Rivotril. Conta pra ele. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Quando você começa a enlouquecer, você estava de resumo. Trigêmeos. Eu tem mais um. Eu coloquei o nome trabalho Ivan. Agora não tem nenhum Ivan. Não tem Ivan nenhum, né? Ivan é metade Ivan, metade Ivânio, né? Mistura os dois e dá Ivan. Mas assim, é isso. Oi. E quem mandou, assim como a Vilma, em tópicos, será prejudicado? Porque eu acabei fazendo em tópicos e enviando já, daí eu não consigo mais alterar. O que eu fiz? Para a Profemari, eu mandei... tirar, né? Não, mas para a Profemari eu mandei o resumo extenso. Só que eu também não entendi que era para ser dessa forma. Então, eu cometi o mesmo erro. Não se preocupem com isso. A estrutura do resumo, ou o formato, vamos dizer assim, do resumo, ele não vai prejudicar de maneira alguma vocês. Não se preocupem. Isso não é problema. O que eu quero, quando eu falava para vocês, é que vocês conseguissem colocar isso numa página só, né? Deixa eu pegar ele aqui para mim mostrar de novo, a gente poder ser um pouco mais visual também. Tá aqui. É porque nos trabalhos de conclusão de curso que eu li sobre o meu tema, eu vi a questão do resumo ali, o quanto ele é importante. Primeiro aparece o resumo, tá? Aí você já vê mais ou menos o que é o trabalho em si. Claro, e por isso que, de modo geral, o resumo final de um artigo científico, por exemplo, uma dissertação, de uma tese, se faz no final, né? Por que a versão final dele, né? Por quê? Porque eu me recordo que quando eu fiz os meus trabalhos era assim também, a gente construía o resumo, a professora, minha orientadora, era muito perspicaz nesse sentido, ela dizia, escreva o resumo, porque o resumo ele tem todas as partes, né? Ele tem a introdução, o referencial teórico, como é que você vai analisar os dados, como é que você vai coletar eles, como é que você vai fazer análise, os resultados, considerações finais. E a gente escrevia o resumo. Daí, no final, ela dizia assim, tá vendo aqui, ó, na metodologia, nós escrevemos que nós íamos fazer análise de conteúdo, mas além disso, a gente fez tal coisa. Então, a gente acrescentava mais botava em vez do ponto final, botava uma vírgula e escrevia mais uma frase, tá? Então, o resumo, ele serve exatamente para isso, para que você tenha
vamos dizer assim, um processo inicial de elaboração. Na verdade, né, gente, o resumo é o mini projeto, né? É o mini projeto. Se o projeto tem 10, 12, 15 páginas, o resumo tem uma página. E aí você consegue colocar isso na porta da geladeira, e quando você vai tomar café da manhã, quando você vai tomar uma água, você vai tomar um refrigerante, você vai pegar a chimia para passar no pão, você, é mesmo, ó, eu tenho um TCC para fazer até final de novembro. Ele fica na memória, ele ajuda você se ancorar, né? Você não vai viajar na maionese, né? Você vai ficar ancorado no teu resumo. Ele é um exercício didático, prático, para você fazer uma primeira elaboração e você não ficar pipocando em temas e conteúdos. Porque depois de amanhã, quando nós terminar as orientações individuais de tarde que eu vou dar para vocês, se alguém ainda tem algum tipo de dúvida, você abaixa, é que nem Ema, né? Ema bota a cabeça no chão, fica lá, né? Você abaixa a cabeça e você não olha mais para os lados. Você foca e executa o teu trabalho, o teu TCC, de modo que final de novembro ele vai estar pronto. Eu tenho recebido de muitas pessoas pedindo para dar uma olhada, para não sei o quê. Quando eu passo os olhos assim, eu vejo como o pessoal está avançando. Eu acho que o tempo de novembro é suficiente, tendo em vista a elaboração que algumas pessoas já têm me mandado. Porque quando você senta para escrever uma tarde inteira, você não faz só um tópico, você faz 2 ou 3, né? Você consegue fazer 3 páginas numa tarde trabalhando, né? Então eu vi assim que ficou razoável a ideia de um trabalho de conclusão de 10 a 15 páginas, com certeza vai ser fácil de executar. E aí, por ser fácil de executar, você consegue aprofundar um pouco mais. Você consegue adensar a escrita, você consegue elaborar rapidamente 10 páginas e depois você ganha 30 dias para reelaborar, para reler, para deixar um pouco de molho e voltar depois para ver se ficou bem escrito. Essa era um pouco a intencionalidade da maneira como a gente pensou o trabalho de conclusão e eu acho que está funcionando, né, nesse sentido. Não sei se eu respondi, Maria, a tua pergunta, ou se a tua pergunta era outra. Não. Era o tópico o registro e sistematização e avaliação. Eu fiquei... Tá. Como fazer? Ó, em projetos maiores aqui quando eu falo execução de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou com um volume de recurso captado maior, o processo de sistematização de registro, geralmente tem alguém responsável por isso, tá? Alguém que acompanha as atividades, não um oficineiro, não alguém que está tocando a atividade, alguém que fica olhando, observando, registrando, tirando fotos, escrevendo, percebendo como está o engajamento das pessoas e registrando algumas falas mais importantes. Isso é registro, tá? Registrar vamos dizer assim, ficar atento ao que está acontecendo, ter capacidade de análise do que está acontecendo e fazendo o registro das falas mais significativas. Isso é registro. Sistematização é a descrição das atividades, a análise do que aconteceu e a reflexão sobre os fatos ocorridos. Isso é sistematização. E aí eu indico sempre, né, nos projetos que eu participei, sempre vi isso acontecer, acho que é muito legal. Depois de executado o projeto, cabe a publicação, seja um relatório mais consistente, mais ampliado, ou até mesmo como as professoras estão fazendo aqui, que é reunir em duplas ou trios e fazer uma reflexão sobre o que aconteceu. E aí você publicar isso em formato de livro ou cartilha. Eu tenho muitas cartilhas aqui comigo de projetos de educação popular, de sistematização de acompanhamento de grupos de jovens, né? Eu já participei desse tipo de sistematização e desse tipo de execução de projeto e acho muito legal fazer desse jeito, tá? Então, assim, depende como... No nosso caso, vai ser o e-book. No caso das meninas aqui de Chapecó, vai ser um e-book. Nem sei se elas têm recurso para mandar imprimir, não sei como é que tá o caixa da escola, eu vou conversar com elas só na sexta, mas eu sempre indico, assim, se tem caixa para imprimir, é sempre bom ter 20 cópias, 30 cópias. Às vezes vem uma autoridade de visitar a escola, você dá de presente, um cartão de visitas, né? Só que mais consistente e muito mais bonito, né, do que um cartão de visitas, tá? E assim, fica... A vantagem de fazer um livro ou uma cartilha de sistematização, deixa eu mostrar uma aqui para vocês, que eu ganhei de um amigo esses dias, ó. Direitos humanos no Brasil. Informe da sociedade civil sobre a situação dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Veja, é muito melhor você ter um material assim impresso
do que simplesmente executar o projeto com dinheiro da Miserior, da Bro, que é da Alemanha, da Miserior, que é do, acho que é da Holanda. Tema. Oi? Eu preciso desse livro. Você precisa? Eu tenho o e-book dele, eu vou te mandar então. Obrigada. E aí, ó, aqui tá ó, aqui atrás os parceiros, ó, que financiaram, que deram dinheiro, né? Então, você de alguma forma, você consegue botar isso no correio, né? Se quiser mandar umas cópias para a Europa, que são entidades europeias, né? Que patrocinam ações de defesa dos direitos humanos. Aí, quando você constrói um projeto assim, veja, racismo e direitos humanos, aí tem alguém que escreveu sobre isso de alguma ação lá do projeto. Direito à cultura, outro aqui, direito à educação. Mas veja, é uma sistematização de 6 páginas. E vem algumas recomendações no final de como fazer isso, tá? Isso aqui é muito mais legal ter isso no final da execução do projeto do que ter um relatório em Word, né? Arial 12, né? Uma coisa assim meia insossa, né? Não dá vontade de ler, né? Aqui tem a mesma coisa, né? Aqui é a sistematização das práticas em cada uma das temáticas, ó, moradia adequada. Então, alguém escreveu sobre como é que está a questão da moradia adequada no nosso país, né? Então, foi lá, daí traz tudo isso, sistematiza e traz para dentro do relatório, e aí é muito mais bonito. Como eu disse, eu não sei se elas vão ter dinheiro para imprimir, mas se tiver, gente, a impressão de material pedagógico assim, não é caro, né, de relatórios como esse, e o relatório fica muito mais bonito assim do que de qualquer outra forma que você possa estar imaginando fazer a sistematização. É muito mais legal fazer assim, né? Então, eu acho que a sistematização passa muito por isso, assim, de você mostrar que além de você executar o projeto, todas as ações pensadas, você executou e gastou dinheiro bem gastadinho, no caso, se você tem recurso externo, e que, além disso, a equipe que executou ainda tem capacidade de refletir sobre o que foi executado, para que possa depois planejar melhor um segundo projeto, um avanço, um projeto mais ampliado, demonstrar que tem capacidade de execução e, além disso, de elaboração e reflexão. Acho que a sistematização passa muito por aí, né? Na qualidade da equipe, né? Tem essa característica que, de certa forma, durante a execução do projeto ou anteriormente a ele, que é o momento onde você pede o dinheiro para a entidade financiadora, fica muito assim, todo mundo fala bem da sua equipe, né? Agora, quando você mostra um relatório desse aqui, e esse relatório especialmente é muito bom, poxa, a entidade financiadora diz assim, bom, esse pessoal aí pode me pedir dinheiro de novo, né? Porque eu consigo, esse tipo de gente eu gosto de financiar, né? Porque eles dão conta do negócio, né? Eles alcançam os objetivos com excelência. E isso faz toda a diferença, né? Então, pensar a sistematização, a publicação da sistematização, eu acho que é sempre uma coisa muito boa de se pensar, né? E a avaliação, então, seria o projeto em si, os frutos que esse projeto gerou? Isso, a avaliação é o momento em que a equipe para, olha para o que está sendo executado. Eu acho que ainda é bom sempre pensar uma avaliação permanente, né? Seja, tu vai pensar um projeto de 1 ano, avalia a cada 3, 4 meses, ou pelo menos de 6 em 6 meses, 2 vezes, e uma avaliação final do projeto, né? Onde você faz um olhar panorâmico para trás do início até o final, né? A avaliação é isso. Porque na avaliação permanente, você percebe que você está dizendo, eu queria executar 10 oficinas no ano, dá uma por mês, você tem perna para isso? Agora o projeto foi aprovado, agora tem que dar conta disso, né? Olha, eu me propus aí no mês de agosto, setembro, fazer um vídeo por dia no meu Facebook em homenagem a Paulo Freire, 19 de setembro. Dá trabalho parar 5 minutos por dia e gravar. Dá trabalho. Às vezes a gente se atarefa e não faz. Eu, domingo passado, eu me esqueci. Eu estava em casa, como todo mundo. Eu simplesmente passou. Quando eu vi, era segunda. Então, assim, a gente acha que consegue fazer muitas coisas. Parecem simples quando a gente se propõe a fazer. Mas aí, quando você vai executar, tem um conjunto de razões que levam você a não executar alguma coisa. No meu caso, foi o esquecimento, né? Mesmo depois de quase 20 dias. Então, assim, a execução de um projeto exige um olhar de alguém para as tarefas, né? E aí é um processo de registro, sistematização, porque alguém que está no registro, por exemplo, se ele está se organizando para a semana que vem para uma oficina, não custa nada ele dizer, lembra que semana que vem tem oficina. Aí a pessoa se organiza, né?
Então, é uma entreajuda, né? Uma ajuda mútua. É uma equipe, na verdade. Uma equipe. O trabalho em equipe é muito importante, né? O olhar do coordenador geral para as coisas, né? Onde ele consegue olhar num dashboard, assim, onde tudo está acontecendo, o que está acontecendo, o que está sendo executado, quem que executa, quando, onde, quais são os recursos necessários para cada uma das ações, seja recursos humanos, cartolina, pincel, tinta, seja lá o que vai gastar, isso tudo tem que estar na mão no dia da oficina, né? Não pode ser pensado de última hora, né? Isso é bem importante. Tá bom. Obrigada, professor. Beleza. Assim, ó, sinceramente, assim, eu me encanto falar disso porque eu já trabalhei bastante em projetos sociais, trabalhei em ONG antes de vir morar em Chapecó e aprendi bastante, assim, trabalhei por uns 4 anos também, 5, efetivamente, assim, com Pastoral da Juventude também, e na Pastoral da Juventude a gente captava muito recurso de organizações sociais que financiavam ações sociais, então eu já elaborei bastante, me lembro bem, assim, o que vai em cada um e por isso consigo ajudar vocês. Espero que, da maneira como eu falo aqui, vocês consigam compreender também e na hora da execução, da elaboração do de vocês, eu posso ajudar também. Estou sempre bem disponível para vocês. Uma última pergunta, professor, para os próximos 5 minutos. É para mandar por e-mail ou é para anexar no portal? O resumo? O resumo e a palavra. No Minha Uno. É a única tarefa que vocês têm. Lembrando, gente, que até amanhã. Até amanhã, porque segunda-feira eu vou fechar a disciplina. Então, não atrasem o projeto, tá? Isso faz com que a gente... Lembra que eu falei? A gente tem que ir despachando as coisas, senão a carga vai ficando pesada. Mais uma disciplina, porque tem 3 alunos que ainda não entregaram. Daí passa do dia 20, daí já fica só pro mês que vem. Assim, ó, gente... Vamos evitar, né? Eu já fiz só um trabalho para vocês, porque eu tenho certeza que com o trabalho com os orientadores, o Tira Dúvidas aqui, vocês dão conta de colocar ali no material. E não se preocupem, né? Não se preocupem com a nota, não se preocupem com isso, porque vocês... A gente já está com o trabalho do professor Ivânio na cabeça ali, dia 28, e com o projeto do outro lado. Isso. É complicado. Isso. Evitar que isso aconteça, evitar. Tá bem? Bueno. Sim, quem vai perguntar? Aquele outro que é a palavra, frase e parágrafo. Esse também a gente posta lá? Bota no mesmo arquivo. Bota a palavra, frase, parágrafo no cabeçalho e o resumo embaixo. Tá? Faz um arquivo só no Word lá. Bem melhor. Obrigada. Tanto que para postar só tem um lugar mesmo, tá? Marciana, fala. Prof, te ouvindo aqui, eu já tive uma outra ideia. Acho que eu... Eu vou precisar de mais orientação. Eu quero ajuda para fazer um projeto social pensando em arrecadar benefícios para conseguir livros para as escolas públicas. Posterior ao nosso TCC, provavelmente, né? Tá pensando, Marcelo? Isso. Então tá. Então pode contar comigo. Depois do dia 15 de dezembro, que a gente elimina isso aqui, pode contar comigo, fica tranquila. Então tá bom. Tá. Só para deixar já orientado. Sim, obrigada. Sim. Bem tranquilo. Gente, assim, ó, não sei como é que é a vida de cada um, de cada professor que passou por aqui, enfim, cada um tem um estilo de vida, um estilo de se relacionar, um estilo de como que faz as coisas. Eu sou muito solícito, esse talvez seja o meu maior defeito, eu digo sim para muitas coisas, mas assim, eu também, como é que eu vou dizer isso sem parecer pedantismo? É assim, ó, eu particularmente acho não, tenho certeza, que eu tenho uma dívida com a sociedade brasileira. Por que eu digo isso? Porque eu fiz mestrado e doutorado em instituições públicas, com bolsa pública, do governo me pagando para fazer mestrado, me pagando para fazer doutorado. Então, durante 6 anos. Fiz pós-doutorado com bolsa de recursos públicos, durante 1 ano, o governo me pagando, e quando eu falo governo, é você que está me olhando aí, né? Então, assim, eu tenho uma certa dívida com a sociedade brasileira, porque ela me pagou os estudos por, no mínimo, 7 anos. E isso não é pouca coisa. Eu trabalho hoje numa universidade comunitária. Quem me paga são os próprios alunos. E os alunos são a comunidade, né? Eles são quem estão aqui ao redor, né? São Miguel do Oeste, Xanxerê, Xaxim, vem estudar aqui na UNO. Então, você tem vaga para mim de emprego, né? Se o meu emprego se mantém todos os dias, para mim dar aula para vocês, dar aula no mestrado, dar aula no doutorado, é porque a comunidade sustenta a universidade.
Então, assim, eu me sinto, de certa forma, com uma obrigação, que é uma obrigação amorosa, de dar um retorno para a comunidade. Então, quando você me diz assim, Marciano, que você quer fazer um projeto para livros para a escola, eu vou dizer, não, isso aí não, só vai me tirar meu tempo, isso aí não vai dar certo. Não, né? Eu me sinto compelido, né, instigado a, de alguma forma, reunir todo o conhecimento que eu reuni nesses 7, 8 anos que o Estado me bancou e que a comunidade agora me banca, para dar uma contrapartida, né? Eu esses dias até brincava com o pessoal aqui, agora tem aquelas propagandas dos mesários nas eleições, né? Eu fico pensando assim, gente, quem fez mestrado e doutorado pago com bolsa pública tinha que ser obrigatório ser mesário, para dar uma contrapartida social, sabe? Porque, o cara tem mestrado, ele tem condição de sentar numa mesa e cuidar de uma urna eletrônica, né? Ele tem, eu não estou dizendo que ele é melhor que os outros, mas ele tem mais preparo técnico de conhecimento cognitivo para resolver problemas se aparecer alguma coisa ali, né? Então, acho que eu já fui mesário várias vezes e acho super legal ser mesário. Então, acho que a gente tem essas coisas que não estão bem amarradas ainda, né? Que é isso, eu me sinto compelido a fazer. Oi? Tem uma cara de boca de urna no federal. Eu muitas vezes não fui mesário, às vezes que eu não fui, não é porque eu fui candidato, nunca fui candidato, o Ivânio já foi, eu nunca fui. Às vezes que eu não fui mesário é porque eu era presidente do partido lá na minha cidade e eu não podia ser mesário porque eu era como é que chama? Fiscal circulante. Eu conheço esse tipo. Muito legal, mas eu achava o máximo ser mesário, ficar lá conversando com as pessoas e tal. Esse ano estou esperando, acho que eles vão me chamar, né? Mas, gente, só isso, só para dizer, Marciano, é isso, então, e para dizer para a turma, assim, contem comigo, né? Esses dias eu estava falando, a Edilvânia não, acho que a Edilvânia não estava, eu estava falando com a turma dos alunos indígenas, né? A gente tem, assim, aqui no Chapecó, nós temos um compromisso enorme com a causa indígena, caigangue e tudo mais, que está aqui na nossa região, né? Eu sou professor frequente no curso de licenciatura em Intercultural Indígena, não porque a gente está cumprindo carga horária, né? Porque se a professora me chamou lá, eu podia dizer, professora, eu estou cheio de aula aqui, né? Mas eu dei 2 finais de semana de aula de Sociologia da Educação para a licenciatura indígena, dei mais 2 finais de semana sábado, né? Que é um horário que eu podia ficar em casa, para a disciplina de tecnologias e mídias, né? Que é uma coisa que eu gosto de falar. Então, assim, gente... E veja, aqui tem, como eu disse, não é pedantismo, não é para ficar se gavando para a turma. É porque nós precisamos despertar em nós mesmos, e aí eu, como professor, preciso instigar isso em vocês que são estudantes, mas que também são professores e professoras, para que a gente consiga encontrar uma causa, encontrar um propósito para a nossa vida, né? Nós não podemos viver de segunda a domingo achando que um mês, como diz meu tio, corre por 30 dias. Não é isso, né? Nós precisamos encontrar uma causa. Se você não pensou nisso ainda, pensa agora. Imagina que você já deva ter pensado. Qual é a causa que te move? É a defesa dos animais? É a defesa dos indígenas? É um trabalho com os quilombolas? E aí eu digo causas sociais, né? Não é, eu quero empreender para ficar milionário. Isso é uma causa pessoal, que não é pecado, não estou dizendo isso. Cada um pode ter a sua. Mas, assim, qual é a causa que te move? Né? O que te faz levantar de manhã que não seja necessariamente o interesse individual, pessoal, né? Então a gente tem que descobrir isso. E isso pode ser incorporado aí na justificativa do projeto de vocês, nesse sentido, né? Qual é a causa que me move? Por que eu quero fazer esse projeto? Daqui a pouco você ainda não percebeu, mas o teu propósito está implícito aí no teu projeto que você está elaborando, né? Porque um projeto de sistematização de prática, um projeto que vai fazer os adolescentes, os jovens, participar mais ativamente, aprender melhor na escola, isso é um projeto social. E é um projeto inovador, porque a educação está de tal forma massificada, e nós estudantes, professores, muitas vezes estamos tão cansados, que a gente vai para a sala de aula, às vezes, que nem zumbi, ou que nem um robozinho, né? Que é executando a mesma coisa que fez na semana passada, fez no ano passado, no semestre passado, no bimestre passado. Disciplina de filosofia. Eu dou filosofia há 10 anos, há 20 semestres. E cada vez que eu vou para a sala de aula é diferente, porque sempre tem coisa nova. Sempre me falam algo novo de Aristóteles, algo novo de Platão, algo novo de Kant, e eu fico atento, eu fico escutando no meu cotidiano outros professores de filosofia que também falam sobre isso. Eu assisto vídeo na internet, eu faço curso sobre isso, por quê? Porque a gente quer ser cada vez melhor, como todo mundo, né? Então,
fiquem atentos nisso, talvez o propósito de vida de vocês está por trás aí do projeto que vocês estão elaborando, tá? Pensem nisso. Muito bem, bela introdução, né? Uma hora de introdução. Foi bem legal essa introdução que a gente fez aqui. Só deu uma hora de conversa, mas tá muito bom. Hoje, aliás, vejam, sexta de noite, uma semana curta, porque tinha feriado, né? Beleza de feriado, pra gente ficar em casa, né? Coisa boa, né? Muito bom um feriadinho, né? Todo mundo, o que a gente fez no feriado? Ah, fiquei em casa. O pessoal me perguntava, né? Fiquei em casa. A gente já está em casa desde o final de março, né? Talvez às vezes a gente esquece disso. Mas uma semana curta, mas mesmo assim tem eu acho que é psicológico, as psicólogas me desculpem, né? Acho que é psicológico. Na sexta de noite todo mundo está cansado, né? Se a segunda-feira é o dia, né, do São Pega, minha mãe dizia, o dia de São Pega. E a sexta-feira é o dia de que todo mundo chega em casa depois do trabalho na sexta e está cansado. E nós, professores, chegamos em casa depois de um dia de trabalho e ainda temos aula à noite, né? Eu já contei para vocês que eu dei disciplina de ética no jornalismo na sexta de noite, depois do intervalo, mas era uma turma heróica aquela, né? Era incrível, assim, eles terminavam a aula, eles iam para o intervalo com uma professora do jornalismo, daí entrava um professor de filosofia a falar sobre ética no jornalismo. Mas, na sexta de noite, eu pensei assim, quando me deram a disciplina, eu vou falar 5 minutos, né, com 2 alunos que sobraram depois do intervalo. Mas a turma ficava lá, era uma turma pequena, 7, 8 alunos lá no final do curso, eles ficavam na aula. Era bem legal, foi um grande desafio. A vida é feita de desafios, né? A vida é de quem se desafia, disse um amigo meu uma vez, eu decorei isso. Gente, mais 30 minutos, 40 minutos aqui e a gente fecha a noite para encaminhar para amanhã de manhã. Olha só, vocês tiveram aula com o professor Odilon de Inovação na Educação já? Já, né? Então tá bom, então melhor ainda. Se eu fizesse uma... Oi, fala, Marcinho. Professor, é assim, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça, professor, até eu ia chamar o professor no PV, mas não quis, tá? Eu esperei o momento da aula. Podia ter chamado. Professor, eu tô com uma coisa aqui assim comigo, que eu fiquei pensando no que o professor me falou, e eu fiquei pensando que talvez eu esteja fazendo até uma coisa errada, né? Até eu fiquei pensando a respeito disso. Que eu estou pensando em propor alguma coisa referente ao ensino da etnomatemática, né? O ensino da matemática através da etnomatemática, né? Tá. E aí o professor me falou uma coisa lá que eu guardei da outra aula e fiquei pensando, batendo bastante nessa tecla aí, que é tomar cuidado para não transcrever um conteúdo, como é que senão eu dou ideia no meu projeto de que eu estou transcrevendo um conteúdo, aí isso não seria inovação, como é que é? Eu falei isso para ti? Falou na aula anterior. Falei? Deixa eu tentar lembrar aqui, Márcio, o que eu te disse da etnomatemática. É que assim, ó, eu vou falando e eu vou lembrando melhor aqui. Vamos ver se é isso. Sim. Olha só, isso serve para todo mundo. Quando a gente começa a desenhar o projeto inovador, há uma tendência de nós logo abraçar um tema que a gente gosta. Essa é a primeira tendência. Eu gosto de tal coisa, então eu vou fazer isso. Por exemplo, se eu fosse fazer o meu projeto, o meu TCC aqui, como eu sou da filosofia, eu ia fazer um projeto, sei lá, por exemplo, assim, a pós-modernidade existe ou não existe? Como que eu ensino isso? Será que existe a pós-modernidade ou é só modernidade? Essa é uma dúvida que muita gente já tentou responder. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Bom, esse é um tema que me interessa. Essa é a primeira questão, né? E o Márcio talvez tenha andado por aí. Se interessa o tema da etnomatemática, você abraça. Qual que é o problema disso? E que a gente tem que ficar atento, mas ele tem solução. O problema não é problema, o problema é para a gente construir solução. O problema central é que talvez a gente comece a fazer um projeto, e eu vou falar disso depois aqui na inovação, na reforma e na mudança. Talvez a gente comece a fazer um projeto no qual, em vez de nós construirmos um projeto inovador, Márcio, a gente vai construir um projeto dinâmico, mas de algo que já foi executado ou que já existe. Esse que é o nosso dilema. E aí eu vou trabalhar agora com vocês 3 características
de o que é um projeto inovador. Isso vai ajudar bastante, talvez, você pensar junto comigo aqui. Porque a etnomatemática já existe, ponto. Agora, existem diversas formas de trabalhar a etnomatemática. Você provavelmente, né, Márcio, vai fazer uma ancoragem do teu projeto de etnomatemática na cultura indígena caigangue, tá certo? Isso. Isso. Então, nós estamos aqui já... Veja, por você trabalhar etnomatemática na perspectiva da cultura indígena caigangue, na região de Chapecó, isso tem inovação? Já vamos... Nem vou te responder agora. Já vamos pegar depois como exemplo aqui para nós trabalhar o tema. Tem inovação? Segundo, esse trabalho de etnomatemática que você vai descrever enquanto projeto, ele engloba outras pessoas? Como é que é a participação ativa dos sujeitos nesse projeto? Essa é uma outra pergunta que nós já vamos responder ela. Então, a gente vai construindo um caminho, Márcio, onde a gente vai elaborando sobre etnomatemática, mas nós vamos inserindo nesse projeto que você vai elaborar aspectos que tornam ele inovador. E é sobre isso que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, segura um pouquinho mais essa tua ideia para nós refletir juntos aqui, tá? Mas agora, o tema é super pertinente. Essa era uma primeira coisa que eu falava para vocês lá na semana passada, né? Não pode ser um tema muito simples, muito simplista. Eu acho que eu dei o exemplo para vocês, né? Ludicidade na educação infantil. Gente, vamos combinar, né, pedagogas e pedagogos? Ludicidade na educação infantil não é que não tem mais o que falar, mas o tema em si é simplista. Eu preciso olhar o recorte que você vai fazer daí para enquadrar numa perspectiva inovadora, né? Então, é aqui que está a chave da leitura, tá, Márcio? Vamos lá. Sim, tô anotando. Beleza, anota tudo aí, que sempre ajuda a anotar. Professor, fala, assim, sabe por quê, professor, que eu me referencia ao tema? Até, que nem eu disse para a professora, né? Qualquer coisa a gente pode trocar, até eu vou conversar com a professora a respeito disso, né? Mas a gente tem essa ideia. Por causa, professor, que a gente até então a gente trabalhava com aquela perspectiva, né? De que o aluno não gosta de matemática porque é muito difícil, né? Uhum. E a gente tem o grupo, eu até me admiro bastante pelo grupo que eu me formei, né, na universidade, por causa que a gente, juntamente com os colegas, a gente conseguiu trabalhar a matemática dentro da reserva indígena se baseando nisso, entendeu? Uhum. Eu consigo trabalhar a geometria através da pintura corporal, eu consigo trabalhar qualquer conteúdo visando a relação com o cotidiano indígena, né? Uhum. Então, eu consigo... É esse vínculo que eu tô nesse meio termo, entendeu? E eu queria, tipo, trabalhar em cima disso também no projeto, né? Certo, certo. Quem está te orientando, Márcio? A Cláudia? A professora Cláudia Batestin. Batestin, maravilha. Não, tá super bem acompanhado. É isso. Mas o que você está trazendo agora tá tranquilo, tá? Nesse sentido, quando você consegue, veja, quando você consegue fazer essa ligação do mundo da vida com o tema que você está trabalhando, você já dá um salto. Porque parece assim, mas professor Ivo, todo mundo trabalha assim. Não é verdade. Não é verdade. Nem todo mundo trabalha. Eu vejo muito professores de filosofia, por exemplo, quando apresentam a escola, a filosofia clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, falam deles como se eles existiram lá em 2.500 anos atrás, né, quando surgiu a filosofia, mas não consegue fazer uma ligação com a vida, entendeu? Não consegue demonstrar que o Sócrates, ao criar o seu método, na verdade, ele homenageia o pai e a mãe dele, por exemplo. Bom, a minha pergunta é, do ponto de vista filosófico, o que Sócrates me ensina? O que meu pai e minha mãe têm de pilares para minha formação? Essa é uma pergunta socrática, que está ligada a Sócrates lá 2.500 anos atrás. Mas eu posso também simplesmente falar de Sócrates por falar. Dizer, ele fez isso, falou aquilo, uma frase de defeito aqui, outra ali, né? Muito dos jargões, né, que todo mundo sabe, não precisa ir para aula de filosofia para conhecer Sócrates, né? E aí, dessa forma, eu trato Sócrates como um filósofo de 2.500 atrás. Agora, como é que eu conecto o aprendizado de Sócrates, da filosofia socrática, com o meu cotidiano? Porque a pergunta que o meu aluno vai fazer é talvez a mesma que o teu faça, Márcio. Por que eu tenho que aprender isso aí?
Isso. Aí que tá, ali que a gente se torna professor. Quando o aluno pergunta isso, a gente consegue responder, demonstrar que no mundo da vida prática, não que a gente tem que transformar tudo em pragmatismo, mas que no mundo da vida prática, ele vai utilizar esse conhecimento no conjunto de coisas que ele vai fazer no cotidiano, né? Porque quando um aluno pergunta, por que eu tenho que aprender a ler e escrever? Olha, se você olha uma placa e você não sabe o que está escrito, provavelmente você não vai conseguir se locomover na cidade. Pensa quantas pessoas analfabetas têm essa dificuldade, né? De olhar uma placa, de entender um sinal, de fazer uma conta de uma promoção de uma loja. Tudo isso envolve português e matemática, leitura e números. Então, eu não uso agora, eu vou usar a fórmula de Bhaskara para compreender a diferença entre esse desconto e aquele desconto. Não, a cabeça assimila isso de uma outra forma, né? Então, o ensino da matemática, do português e de todas as outras disciplinas me permite uma leitura de mundo mais elaborada, não de forma separada, mas eu reúno tudo isso ao mesmo tempo. Eu uso os conhecimentos de sociologia e de matemática ao mesmo tempo para ler a realidade. Eu não faço uma leitura da realidade de matemática, depois sociológica, depois filosófica, depois geográfica, depois histórica. Isso está, vamos dizer assim, sintetizado no meu saber de uma vez só, né? O cérebro não separa isso para ler o mundo, né? Então, professor, eu também, é importante a senhora falar isso, que o tema também, como o professor falou, ele já existe, entendeu? Mas a forma que eu vou me direcionar acima disso, né? E é essa que é a preocupação também minha, para não dar a impressão para o leitor que aquilo lá já está pronto, ou aquilo lá, entendeu? Sim. Então, eu queria seguir esse mesmo caminho, mas com uma ramificação diferente, sabe? Uma direção ali em que eu não exponha isso, sabe? Sim. Márcio, eu acho que você pode fazer o seguinte, você pode usar, porque a etnomatemática, tudo bem, é um foco, mas é um foco desse tamanho, né? Você pode fazer um recorte no teu projeto inovador, etnomatemática, a partir da cultura caigangue, na escola tal, turma tal, por exemplo, né? Aí você recorta. Porque quando você está, por exemplo, o que você ensina de matemática para o 4º ano não é o que você ensina de matemática para o 1º ano de ensino médio. Portanto, você pode fazer um recorte do ensino da matemática na perspectiva da cultura caigangue dentro de um tópico específico. Como você disse, bom, é geometria? Qual ano que ensina isso? E aí você utiliza, por exemplo, as metades clânicas para trabalhar isso. Veja, isso já é inovador. Agora você precisa elaborar sobre isso, entendeu? Aí sim, aí você vai encontrar uma justificativa, um objetivo onde você quer chegar, quais atividades você vai ter que realizar, e aí você toca a tua vida por aí, entendeu? Teu projeto nesse Show, professor. Me ajudou. Agora sim, né? Agora 98%, professor, tirou minha dúvida. Que beleza. Os outros dois tu pede para a Cláudia. Okay. Os outros dois é professor aqui. Os outros tranquilo, professor. Obrigado. Obrigado a você, Márcio. É sempre bom pensar junto. Gente, olha só que legal. Esse é muito bacana. Se eu pudesse, orientava todos vocês, né? Porque aí eu conseguia, além de falar isso, continuar, né, dialogando. Mas não se me chamar, se a hora que precisar chamar, chama. Gente, vamos assim, ó. Para hoje de noite, eu queria passar 3 coisas para vocês, tá? Além do que nós já falamos, obviamente, né? Eu queria passar 3 coisas para vocês e encaminhar uma atividade para amanhã, tá? Que não é nada extraordinário, não. Fiquem tranquilos, né? No sentido, assim, de gastar tempo. É óbvio que é importante, né? Senão não ia encaminhar. Então não vai dar para acabar o resumo. Tem o resumo para revisar, né? Não, mas olha só. Pensa comigo aqui e aí anota, porque eu acho que o que eu vou falar aqui para vocês pode ser muito útil para um diálogo como o que eu estava fazendo aqui com o Márcio, e por isso que eu disse, eu vou usar talvez aqui como exemplo sempre o trabalho dele agora. Lá vem isso. Ai, gente, ainda bem que a gente leva numa boa nossos papos, né? Porque senão sai todo mundo enlouquecido no final da aula do professor Ivo, né? Vamos lá. Gente, olha só. Qual é que é a diferença entre inovação, mudança e reforma? Eu não sei se vocês já leram sobre isso, mas tem um texto aqui do professor Flávio Campos, onde ele vai, assim, demonstrar
que bom, pode ser parecido, pode até parecer a mesma coisa, né? Fazer um projeto inovador, um projeto de mudança, um projeto para reformar. Será que tem diferença? Tem. E ele diz o seguinte, a palavra inovação, né, veja, vocês vão sair daqui pós-graduadas em inovação na educação. Parece que quando você chega na escola, depois que você terminou com o diploma, você vai transformar aquela escola, né? Eu tô com dúvidas, parece que eu tô fazendo sempre a mesma coisa, eu vou perguntar pro João lá, que ele é pós-graduado em inovação na educação. Ele diz assim que tem uma sedução por essa palavra. Parece que quando você fala de inovação, você encontrou o problema para a solução para todos os problemas pedagógicos. E isso é um grande equívoco. Porque hoje de tarde eu assisti uma live do professor Bob Verheyen, que é o coordenador da área da educação no Brasil, hoje, lá na CAPES, e ele disse assim, cuidado, foi muito útil para nós hoje, ele disse assim, cuidado, o que é inovação na educação não é inovação na engenharia. O que é inovação na geografia não é inovação no desenvolvimento rural. Cuidado, ele disse, muito cuidado. E por isso que cada área do conhecimento tem a sua planilha de avaliação, né? Ele estava falando sobre avaliação na pós-graduação. Porque talvez um projeto inovador na educação, o engenheiro, né, lá de um programa de pós-graduação, vai olhar e dizer assim, isso aqui nós nunca vamos fazer, isso não faz sentido para nós. Nós não trabalhamos desse jeito. Né? Tem um professor de engenharia da UFSC, como é que era o nome dele? Depois eu vou lembrar. Ele veio dar uma palestra na UNO uma vez, ele tem um livrinho, inclusive, que chama Anota Aí. Ele foi anotando tudo que os alunos dele diziam, ele fez uma reflexão sobre isso e publicou. E ele disse assim, ele é engenheiro mecânico e ele fez doutorado em educação. Ele disse assim, eu ia para a aula, os professores falavam e eu não entendia nada, porque era uma outra área do conhecimento. Eles diziam uma coisa, eu ficava pensando assim, mas como é que eu vou fazer isso na engenharia? Né? Porque áreas diferentes têm concepções diferentes de inovação. E aí, vejam, nem todas vocês são da mesma área. E eu acho que não tem nenhum aí da mesma área que eu, da filosofia, que eu lembro, não tem nessa turma. Ou seja, quando a gente está tratando de inovação, nós temos que tomar cuidado no nosso projeto final aqui, e aqui é só uma questão de cuidado, né? Não significa que ele vai inviabilizar a execução. Nós temos que tomar cuidado para que realmente o nosso projeto seja inovador. Mas como é que faz isso, professor Ivo? Diz para nós, de uma vez por todas, como é que eu tenho certeza se o meu projeto é inovador ou não. Olha só 3 dicas de ouro aqui, tá? Porque daí ele vai dizer que a inovação, então, implica... nem toda inovação implica em mudança. E nem toda mudança é inovadora. Ele vai fazer esse trocadilho, mas é um trocadilho que diz assim, olha, a mudança na escola se estabelece na ação de todos os personagens que integram o ambiente educativo. Não adianta só um mudar. Tá? E aí, gente, uma das características do projeto inovador, e isso é bem importante para você meio que fazer um checklist do teu projeto, da tua execução, da tua elaboração, o projeto inovador, ele implica, ou a inovação, ela implica numa ruptura. O que significa isso, numa ruptura? Significa que a gente não pode pensar um projeto inovador, Márcio, que simplesmente fala de etnomatemática. Porque etnomatemática já existe. Então, não é uma ruptura. O que vai ser inovador no teu projeto é como que você vai fazer a etnomatemática na escola, na turma X, com o conteúdo tal, a partir da cultura caigã. Aqui que está a inovação, que é a ruptura. Okay. Porque a matemática por si, se você pegar um livro didático, ele não trabalha com a cultura caigã. Ele trabalha como se houvesse, e nós somos educados assim, todos nós aqui dessa sala, nós somos educados matematicamente como se houvesse uma matemática universal. 3 laranjas mais 4 tomates, dá 7. 3 mais 4, 7. Ninguém perguntou dos caigangue, ou me perguntou para nós se eu já comi morango, se eu já comi laranja, se eu uso tomate diariamente. Percebe a diferença? Por exemplo, eu sempre dou exemplo. Minha professora, que me alfabetizou muito bem, por sinal, uma excelente professora, ela tinha um avião no fundo da sala, porque tinha o A de avião. E aí, cada janelinha era uma letra. Olha que legal, né? Que sacada.
bem bonito. Depois que eu estudei Paulo Freire, eu pensei, meu Deus, ela era uma péssima professora, porque eu nunca andei de avião na minha vida, eu não fazia ideia o que era andar de avião. Mas era encantador a ideia de avião, o ar de avião, a janelinha. A ideia é boa, não estou dizendo que não dá para usar. A ideia é boa. Talvez para uma comunidade aqui do entorno do aeroporto de Chapecó. Para a escola do entorno do aeroporto de Chapecó é uma excelente ideia. Agora, para mim, lá é Almirante Tamandaré do Sul, que morava numa granja cheia de vaca leiteira e soja, provavelmente teria algo melhor que o avião para fazer o alfabeto. Veja, não estou criticando a professora na ação dela. Ela fez uma ação totalmente bem intencionada e efetiva e funcionou. Mas do ponto de vista da conexão de uma etnoalfabetização, Márcio, ela pecou. Podia ter outra coisa. O J era de jacaré. Gente, eu não me lembro da minha vida se eu vi um jacaré pessoalmente assim, né? Eu vi na TV, né? Eu sei o que é um jacaré. Com 6 anos eu sabia o que era um jacaré. Mas, gente, eu sabia muito mais e tinha uma vivência muito maior e eu daria mais sentido para o Jota se ela me perguntasse o que eu enxergava da minha janela, da minha casa. Sacou? Isso é etnoalfabetização. Isso é conectar o conhecimento, o conteúdo com a vivência dos estudantes. Porque janela todo mundo tem em casa e começa com Jota. E aí ela podia trabalhar tudo o que a gente via pela janela. Claro que cada um ia ver uma coisa diferente. Porque nós uns moravam na sede do município, um município pequeno, 2, 3 mil habitantes. O que eu via na minha janela? Eu via vaca de leite, eu via uma soja, eu via o meu cachorrinho, a Pipita. Veja, tinha um outro significado. Você percebe a diferença? E aqui, Márcio, é isso. O que a cultura caigangue tem para contribuir para o ensino da geometria, por exemplo, na matemática? Essa é a ruptura. Então, pensem vocês agora que tipo de ruptura o projeto de vocês está fomentando. É isso que ele tem que fomentar, uma ruptura. Claro, né, gente? E aí, ruptura é uma linha com 2 pontos, né? Pode ser mais intenso ou menos intensa, né? Talvez, por exemplo, a minha professora podia estar fazendo uma ruptura, ela poderia ter me ensinado o A, sei lá, de outra coisa, não sei o A do que vocês trabalham aí na escola de vocês, quem é alfabetizador pode até citar aqui, né? Seria, a ideia. Oi, Marianice. Seria o divisor de águas antes do projeto e depois do projeto. Isso. Mas isso é uma boa linguagem, uma boa figura de linguagem para a gente entender o que é a ruptura. A ruptura é quando você inaugura um novo tempo, vamos dizer assim, né? Você inaugura um novo jeito, pode ser um novo jeito, um novo método, um novo jeito de ensinar, um novo processo de ensino-aprendizagem, uma nova forma de fazer alguma coisa, um novo processo de formação de professores, um novo jeito de sistematizar saberes populares, não adianta. Um novo jeito de... Ou você traz um novo conteúdo que se torna um divisor de águas na tua escola, na tua cidade, e aí eu percebo que além das benzedeiras tem outras coisas para sistematizar no nosso entorno, e aí eu avanço para uma outra coisa. Então, a ideia de ruptura é uma primeira ideia que tem que estar, digamos assim, presente no projeto inovador de vocês, tá? E como eu disse, aí ruptura, gente, é uma palavra bastante polissêmica nesse sentido, ela pode ser algo mais radical, mas pode ser também algo mais processual, tá? Que pode ser, ou seja, a ruptura vai começar quando você executa o projeto e ela precisa de tempo para se estabelecer, né? Professor, Sim, você falava do A de avião, né? Que nunca tinha visto um avião. E por que não, então, o A de abelha e sair fora da sala de aula e ver no entorno da escola se tem flores, se tem abelha, quanta coisa numa única, tipo, a partir da realidade que eles estão inseridos, quanta coisa não dá para trabalhar em um único momento, né? Sim, eu fico pensando, enquanto educadora ambiental na Ariane, eu trabalharia o A de árvore, por exemplo, e pediria para as crianças trazer uma lista de árvores que tenham no entorno da casa delas, para elas se dar conta, talvez, da diversidade da flora, da flora, né, que tem no entorno de casa, por exemplo. Claro, como eu disse, gente, não é que eu dificulto o aprendizado do A, B, C, porque é um avião, não é essa a questão de fundo. A questão de fundo é encharcar de sentido o ato cognitivo, como disse o Paulo Freire, usando as palavras dele, né? Ou trabalhar a partir da realidade que eles estão inseridos, né? Que nem a UEM de mar, mas sim, aonde que está o mar aqui na nossa região, né? Tipo, Florianópolis, quantos quilômetros Florianópolis está de nós, né?
Sim. E quantos vão para o mar todo ano? Ou na vida? Né? É aqui que tem a questão de fundo, né? Claro, você pode, né, quando você está trabalhando o M, né, com um tema local, né, você pode tematizar o mar sem problema nenhum. E aí talvez utilizar isso para problematizar, né, as questões das desigualdades sociais. Tudo bem, depende qual enfoque que você quer dar, né? Mas agora que existem palavras para você alfabetizar, só estamos usando um exemplo aqui de alfabetização, que nem é o meu tema de, né, mas assim, que existem palavras que dão conta para encharcar de sentido as 27 palavras do alfabeto, para você trabalhar com as crianças, isso de sobra, né? De sobra. Né? Tá sobrando palavras. Eu usei o J de janela para usar essa ideia, né, que eu gosto, tem até uma poesia, né? Se eu pudesse ser casa, eu escolheria ser janela. Acho que foi aquele africano que disse, agora esqueci até o nome dele. O Mia Couto, né? O Mia Couto que disse, né? Se eu pudesse ser casa, eu escolheria ser janela. Porque isso tem um significado, né? Tem um significado simbólico, poético, né? Então, a ideia de ruptura. Primeiro, vamos para a segunda ideia. São 3. Tá? Segunda ideia é que essa ruptura, esse processo de ruptura, eu chamo de processo porque necessariamente não é uma cunha, né, que racha de antes e depois, ele é um antes e depois, pode ser mais longo, ele pode ir se estabelecendo enquanto processo, proporcionar reais contribuições para a educação ou para a escola onde você vai trabalhar. Tá? Porque aí você pensa assim, tá, mas fez a ruptura, mas do ponto de vista prático não contribuiu muito. Não, a ruptura precisa estabelecer reais contribuições para a educação onde ela está sendo executada, ou para a escola onde está sendo executada. Tá? Ela precisa agregar, vamos dizer assim. Então, você tem que olhar no teu projeto se de alguma forma você está dando conta da ruptura e da contribuição. Né? Porque, veja, quando vou usar o meu exemplo lá de novo, né? Se eu tivesse sido ensinado desde criança a ficar, não é executar, a ter um olhar atento do que eu vejo pela minha janela, talvez eu tivesse sido uma pessoa um pouco mais sensível ao longo da minha vida para outras coisas, para executar um olhar atento, para exercitar um olhar mais atento para as coisas, para a natureza, para os outros seres humanos, para os que estão próximos de mim. Talvez eu possa ter, por isso, pecado muitas vezes nas minhas relações humanas, né, com os outros. Essa é uma questão de fundo, que pode ser, né? Pode ser. Então, a real contribuição está aí. No projeto do Márcio. Anota lá, Márcio. A contribuição dele para que os estudantes caigangue, as crianças caigangue, aprendam matemática a partir da sua própria cultura, não para se isolar numa ilha, mas para valorizar culturalmente aquilo que eles são, é uma excelente contribuição. Né? E que de forma efetiva gera uma valorização cultural daquele público específico, ou daquele povo, me desculpe, Márcio, se em algum momento me equivoco aqui com as palavras, mas valoriza, né, gera uma valorização de um povo que o que a gente ouve no cotidiano comunitário é de desvalorização. E aí gera nisso um empoderamento da comunidade caigangue, começando pelas crianças, por exemplo. Porque vê valor e significado naquilo que é próprio da cultura. Né? Então aqui tem uma questão de fundo, importantíssima. Aí sim, você gera uma contribuição fundamental lá para a comunidade que vai, ao olhar os símbolos caigangue, perceber, olha, isso aqui tem uma visão de mundo. E veja, né, Márcio, que do ponto de vista da geometria, para usar um exemplo, é óbvio que quem criou, né, os antepassados, né, que criaram os símbolos, é óbvio que tinha uma leitura de mundo implícita ali, né? Não é ao acaso, ao esmo, né? Bota 2 bolinhas, os outros fazem 2 fresquinhos. Não é isso. Definitivamente não é isso. Tem uma simbologia ali. E esse valor simbólico vem para o ensino da matemática, vem para o ensino do português, vem para o ensino de qualquer uma das disciplinas trabalhadas. Quando eu trabalho filosofia eu trabalho no ensino religioso da UNA, no curso de Ciências da Religião, embora seja EAD,
Inclusive, eu vou dar disciplina esse bimestre, que lá é por ciclo de 2 meses, eu trabalho em filosofia da religião. E eu mostro, por exemplo, Márcio, que o mito Kaigang, de que surgiu da Terra, ele é tão válido quanto o mito que está em Gênesis 1 e 2, que Deus moldou o ser humano na Terra e soprou nas narinas, na vida, né? Então, os dois são tão válidos, um quanto o outro. Não é, o mito da Bíblia não tem mais valor do que o mito Kaigang, ou o mito hindu, ou o mito dos indígenas norte-americanos. Não tem mais valor. O mito inca, né, do casamento do Sol com a Terra, que é exatamente muito semelhante ao mito Kaigang, né? Parece que tem uma similaridade, né, nos mitos indígenas latino-americanos. Talvez porque um dia foram um povo só, talvez, ou porque tem uma origem muito semelhante, né? E aí é só ler a origem dos povos ameríndios para a gente ver que há uma tendência, né, de ser uma única origem, e depois os mitos vão se transformando, mas eles têm muita similaridade. Muita similaridade. Isso é valorização da cultura. É isso que agrega valor, né, e gera contribuição especificamente ali. E uma terceira, que depois eu abro para vocês comentarem, uma terceira seria englobar um número maior de personagens que aqueles que simplesmente estão executando o projeto, né, e que atuem nesse cenário de educação. É mais ou menos a ideia seguinte: eu preciso fomentar a participação de pessoas que estão naquele local, para que não seja um projeto que vem de fora e seja aplicado, mas que seja um projeto que tem endogenia, ou seja, as pessoas que estão ali trabalhando com o projeto, eles também são sujeitos do processo. Esse é um terceiro, e claro, de forma pré-elaborada, planejada, organizada, e não simplesmente espontânea, né? Então, o terceiro item é essa participação, que eu chamo de endogenia, né? Que é a participação das pessoas que estão ativamente no local, no lugar, moram ali, trabalham ali, estudam ali. Essas pessoas têm que ser inseridas no processo. Tá? Então, e aí uma inovação na educação implica nessa participação efetiva desses sujeitos que estão nesse local. Tá? Então seriam 3, né? Ruptura, contribuições efetivas, né, para a instituição ou para o sistema educativo, e a ideia de endogenia enquanto uma participação efetiva dos sujeitos do local onde vai ser executado. Inclusive, nem são bem vistos, do ponto de vista do financiamento, nem são bem vistos os processos exógenos, que a gente chama, né? Eu olho para uma comunidade, vou usar de novo aqui o tema dos indígenas, eu olho para os indígenas, eu me sensibilizo, aí eu vou lá executar um projeto para melhorar a vida deles. Bobagem. Você nem perguntou se eles querem. Você nem perguntou, você nem sabe quais são as demandas. Você nunca se aproximou deles, agora vai querer ir lá executar um projeto. Isso é bobagem. E esse tipo de projeto dificilmente tem financiamento, né? Se você não consegue demonstrar uma relação efetiva com a comunidade onde você vai executar, dificilmente alguém vai financiar um projeto dessa forma, tá? Bueno, quero ouvir um pouco vocês, antes de nós finalizar, como é que isso bate no projeto de vocês? Isso ajuda a olhar o projeto e executar ou elaborar um pouco sobre isso? Como é que é? Prof, na verdade, assim, eu sei o que eu quero escrever, não sei se eu vou conseguir depois escrever, né? Mas eu sei o que os documentos que me norteiam, como eu vou querer chegar a essa avaliação, como eu vou querer elaborar ela, enfim, né? Montar ela para chegar a orientar as professoras, enfim, tudo nesse sentido, sabe? Para mim tá bem claro. Só não sei se eu vou conseguir descrever, mas para mim tá bem claro como fazer isso. Não te preocupa, só escrevendo para saber, tá? Começa a escrever, vai botando no papel, vai lendo e relendo, é assim que é, não tem jeito. Porque o projeto, ele tá na nossa cabeça, né?
O que a gente precisa é, ao externalizar ele em texto, é que a gente localiza os limites, onde que a gente precisa ler mais, onde a gente precisa elaborar, onde que a gente precisa perguntar para o orientador, para a orientadora, bem tranquilo. Esse é o processo. O processo de feitura do projeto, ele não é algo pronto, acabado, que basta sentar e ligar o computador. Se fosse simples assim, não precisava ter aula comigo 2 finais de semana, né? E não precisava ter orientação, né? Ai, que amada, né, Nari? Assim fica bom não ter aula. Carinhosa. Tem sempre um agradozinho enquanto tem aula. Ah, tá. Legal. O meu vem aqui também, ele pega minha água, toma meu café, ele fica aqui na frente para vocês não verem. Então, assim, é isso, é o processo, né? E por isso que ele precisa ser dialógico, né? Porque a gente funciona melhor conversando com os outros, né? É bem assim. Professor. Fala, Márcio. Eu acho que se eu tivesse perguntado, eu não tinha guardado tanta coisa assim para mim, viu? Professor, o primeiro é a ruptura, o segundo é o que mesmo? Contribuição à instituição escolar ou à instituição de ensino, né? Vamos dizer assim, ao sistema educativo, vamos chamar assim. Uma contribuição efetiva para a escola ou para o sistema de ensino. E a terceira é a endogenia. Eu chamei de endogenia, que é englobar, né, os sujeitos do local para participar do projeto, né? E não ser algo que alguém que vem de fora e executa. Essa é a lógica. Ok, professor. Excelente. Melhorou. Obrigado. Agora. Professor? Agora fluiu, bro. Agora vai. Beleza, Márcio. Edivânia, fala aí. Oi. Professor, uma dúvida. Eu estou querendo fazer um projeto sobre a história da TI Chapecó. Já tem várias pesquisas sobre isso. Mas o que a professora Cláudia pensou, me deu a ideia de fazer um documentário sobre a terra indígena Chapecó. Até pesquisei no YouTube para ver se tinha, não achei nada. Só que para o meu projeto, eu estava pensando fazer... eu vou precisar de um voluntário que tenha drone, alguma coisa assim que eu queria fazer um documentário, fazer um vídeo ou talvez das 3 maiores aldeias daqui da terra indígena, que é a Sede, Paiol de Baro e Pinhalzinho. Também pensei em fazer um vídeo de todas elas, mas eu acho que vai ficar muito longo. E depois jogar no YouTube. Não sei se de jogar ou subir no YouTube. Subir, né? Fazer o upload. Olha só, o que eu estou pensando contigo aqui quando tu está falando. Eu acho que pode ser com drone, mas pode ser sem drone também, tá? E se precisar do drone, bueno, eu acho que a gente tem aí um grupo de aqui 27 pessoas que estão nessa live, mais uns 12, 13 lá no mestrado de educação que tu tá agora, mestrando em Edivânia, né? Educação, mais um grupo de professores lá, que eu duvido que se a gente der um grito no Facebook não apareça alguém que queira contribuir. Gratuitamente. É que eu achei que ia ficar mais legal filmar de cima, né? Sim, é uma boa. Algumas imagens aéreas é legal. Mas assim, o que talvez você possa encaminhar nesse sentido com a Cláudia? De fazer um processo, o teu projeto final aqui, como um processo de sistematização. E aí você tem definido o quê? Pode ser uma sistematização histórica, pode ser uma sistematização da conquista da terra, da demarcação, do que acontece ali dentro. Aí você tem que definir o escopo, que é o foco, né? O que você vai sistematizar lá? É a história de uma? Você pode começar por uma, depois fazer as outras duas, né? Porque você já tem o roteiro, né? Eu acho que documentário pega muito bem, e quando você sobe isso lá no YouTube, você consegue, a partir daí, dar maior visibilidade, né? Você pode pegar o link e jogar nas redes, né? Então, agora, precisa criar um roteiro ali, né? Utiliza ali aquele que eu bandei agora no material de apoio, dá uma olhadinha, que é o roteiro de sistematização de práticas, né, de experiências. Ele pode te ajudar muito nessa perspectiva de pensar como fazer esse documentário que você chamou, né? Pode ser. Sim. E acho que eu esqueci de alguma coisa.
Mas depois, se eu lembrar, eu te falo. Só falar, não tem problema. Uhum. Obrigada. De nada. Mais algum comentário, gente? Eu espero um pouquinho, daí quando eu começo a falar, alguém fala, né? Geralmente é assim. Quase 9 horas também, né, gente? Tá. Vamos finalizando. Se alguém quiser falar, pode falar. Mas vamos finalizando aqui. Olha só. Vocês têm o roteiro do projeto. Vocês fizeram a síntese do palavra, frase e parágrafo para, digamos assim, dar o pontapé inicial para focar no tema. E vocês estão elaborando o resumo. Alguns já elaboraram, outros vão querer revisar, outros já colocaram. Nem olhei se alguém já entregou aqui no minha UNO, nem olhei essa semana. Eu tô fazendo outras coisas, às vezes não para olhar toda hora isso, né? Mas enfim. E quem entregou já não tem problema. Professor, estou pensando agora, depois que você falou, de dar uma olhada de novo. Não tem problema. Basta você me dizer, eu te devolvo aqui, e você vai e posta de novo. Deixa eu ver aqui. Alguns já entregaram. Né? 1/3 da turma, mais ou menos, né? Já entregou, né? Se alguém quiser que eu devolva, basta me informar, me manda um zap e eu vou lá, clico para devolver, não tem problema, tá? Mas como só menos de 1/3 da turma entregou, é sinal que muitos ainda estão elaborando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos usar o resto da noite, porque eu não quero, na verdade, não que eu não quereria, eu não quero que amanhã de tarde vocês não entreguem, tá? Tipo assim, até umas 4h30, 5 horas, todo mundo entregar. Porque daí eu consigo, durante a tarde, enquanto eu faço as orientações individuais para vocês, eu consigo dar uma olhada nos materiais, né? Se alguém quiser uma coisa mais pontual, tudo mais, e vocês vão entregando amanhã, para que eu possa, na semana seguinte, fazer o fechamento da disciplina, porque vem agora a parte final, começou as aulas minhas aulas na graduação, tem orientações dos trabalhos, eu tenho ainda 7 orientandas no mestrado e doutorado, tem orientação de iniciação científica, tem orientação de TCC, que eu estou fazendo uma. Então, assim, a gente está bastante atarefado, como vocês, né? Não estou aqui dizendo que eu sou mais atarefado, bem pelo contrário, né? Todos nós temos os nossos atarefamentos. Então, eu não quero deixar o fechamento da disciplina mais para frente, porque eu sei que daí, na verdade, só vou protelar algo que já deve ter feito. Então, vamos utilizar o final da noite para fazer o fechamento do resumo, né? Na semana passada, a gente fez a partilha do palavra, frase e parágrafo de algumas pessoas, né? Amanhã de manhã, eu gostaria que a gente fizesse algumas partilhas do resumo, né? E aí a gente faz aquele olhar, né? Porque nós não conseguimos fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Do resumo a gente não fez, né? Eu dei como tarefa, mas a gente não chegou a fazer partilha do resumo, né? Então, vamos fazer amanhã de manhã, tá? E eu vou elaborar agora no final da noite, já mando para vocês ali no grupo do WhatsApp, a planilha do formulário do Google, para vocês responder nome, orientador e tema. E o tema, gente, é uma frasezinha curta. Ou, digamos assim, que nem eu vou usar o exemplo aqui do Márcio de novo, né? Etnomatemática na cultura caigangue. Ponto. É só isso que eu preciso saber, tá? Você não precisa detalhar mais. A Nauriane vai botar lá as benzedeiras em Cordilheira Alta. Pronto. Isso é suficiente. Por quê? Porque eu vou usar essa tabela para o checklist final da disciplina, lá em novembro e dezembro, e também para a organização do livro, né? Porque daí eu consigo já mais ou menos mapear, eu faço mapeamento aqui por cores, eu consigo mapear mais ou menos os temas que eu vou organizar, os blocos de conteúdo dos projetos dentro do livro, né? Que vai ser um livro só, então vai ficar um livrão, né? Grandão, bonitão. E eu já vou organizar os trabalhos de vocês não por turmas, eu vou organizar por temáticas. E todo mundo, então, que fizer projeto sobre educação infantil, vai ser na educação infantil. E aí eu organizo dentro da educação infantil, tem
o trabalho da Suzy, que é avaliação, tem outro trabalho do fulano, que é ludicidade, tem outro trabalho do fulano, que é gamificação, mas vai ficar tudo na educação infantil. Ah, mas tem um bloco lá de gamificação, aí eu vou ver lá, né, se eu jogo para um lado ou para o outro, tá? Então, é só para isso. Então, eu fico com o tema de casa, que logo eu mando para vocês, que é a planilha do Google Formulário, e vocês ficam com o tema de casa de hoje à noite para amanhã, de terminar o resumo. E aí, quem quiser já se manifestar, que quer fazer a partilha amanhã do resumo, 3 ou 4, da outra vez eu fiz na outra turma 4, e no final eu aceitei 5, mas daí a gente espichou quase até as 11h40 as apresentações, porque o resumo gera bastante debate. Então vamos imaginar no máximo 4, tá? A Maria já está falando aí que quer. Tudo bem, Maria, já está na lista. A Nauriane já levantou a mão também. E olha aí, já deu 50. Qualquer coisa eu boto num copo assim, faço um sorteio, né? Faço um sorteador online, não tem problema, tá? Ou a gente cria uma dinâmica assim que é 10 minutos por trabalho, 15 minutos, tá? Professor, maravilha. Sim. De repente seria bem bacana assim iniciar assim bem pontual no primeiro horário, porque alguns de repente que nem eu enviei, mas quem sabe não é bem o que eu fiz, eu posso estar retomando, né, no horário de meio-dia para melhorar, ou para alguém que, né, não conseguiu também finalizar, porque eu fico com dúvida, né? Sim. Se é o que eu fiz ou se precisa fazer alguns ajustes, né? Tá bem. Nós começamos às 8, né? Esse é o nosso combinado no sábado de manhã, né? 8 horas. Beleza. A gente toca até as 11h30. Na turma de São Lourenço, eu parei, era 11h40 quase. Porque foi muito trabalho. O que acontece? Depois das 11h40, eu atendi ainda 2 pessoas de manhã na orientação individual, para fechar o meio-dia. E daí eu iniciei às 13 horas da tarde e fui até umas 4h30 em orientações individuais de 15 minutos cravados de cada orientação. Tá? Um bate-papo. Ah, professor, eu sou teu orientador, estou orientando, conversamos depois. Tudo bem, não tem problema. Né? Você acaba diminuindo ali a lista de espera, né? Mas então, mas isso eu organizo com vocês amanhã de manhã, né? Como é que eu organizo isso? Mas é de 15 minutos. A gente conversa 15 minutos sobre o projeto, tira dúvidas, eu dou dicas, orientações, e daí depois eu já entra outro. Eu tenho um link, eu vou criando um link do Meet para o encontro, tá? Então, você tem que sair depois de 15 minutos, porque alguém vai entrar, tá bem? Então, façam isso durante a noite agora, e eu logo mando ali no grupo do WhatsApp o formulário para vocês responder 3 perguntinhas simples, só para me ajudar a construir essa planilha também, tá bom? Professor, esse formulário que você vai enviar no WhatsApp, a gente te responde e te envia no WhatsApp também? Ou como é que... Isso, quando você vai clicar ali, vai abrir o Google Formulário, tanto no computador quanto no celular, responde, clica em enviar, está respondido. Simples assim. Demora 1 minuto, tá? Obrigada. Vou fechar a nossa gravação, e depois eu já vou subir o vídeo de hoje também, e aí eu já, se tiver pronto até de noite, antes de dormir, já mando o link também da aula de hoje. Deixa eu interromper aqui.